A paz do Senhor. Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico de hoje. Hoje é dia 12 de janeiro. Vamos ler Gênesis 26. Então, Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora vejo como o Senhor o abençoou. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso, Isaque chamou o poço de Seba. E até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beere, e Besamete, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaque e a Rebeca. Certo dia, quando Isaque era velho e estava ficando seco, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaque disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então, pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que o Isaque tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu
eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca: mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar? Perceberá que estou tentando enganá-lo. Em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu: que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para seu pai e disse: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê sua bênção. Isaque perguntou: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que é você mesmo, Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaque o tocou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não reconheceu, porém, pôs as mãos de Jacó, porém, não reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim, Isaque se preparou para abençoar Jacó. Mas é você mesmo, meu filho Esaú? Perguntou ele. Sim, sou eu, respondeu Jacó. Então Isaque disse: agora, meu filho, traga minha carne de caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai, e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho e disse: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, do orvalho do céu e da riqueza da terra. Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas bênçãos sirvam e se curvem, que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que os abençoarem serão abençoados. Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois Jacó ter saído da presença do seu pai, Esaú voltou da caçada. Preparou uma refeição saborosa, levou-lhe para seu pai e disse: sente-se, meu pai, e coma minha caça, para me abençoar. Isaque lhe perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer incontrolavelmente e disse: então, quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar, e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também. Mas Isaque disse: seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou: não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaque disse a Esaú:
fiz de Jacó o seu senhor, e o declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Esaú suplicou. Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em voz alta. Por fim, seu pai Isaque lhe disse: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço seu jugo. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar. Em breve, meu pai morrerá. Então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia meus dois filhos no mesmo. Por que eu perderia meus dois filhos no mesmo dia? Depois, Rebeca disse a Isaque: Estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer e ver Jacó se casar com uma delas. Amém. Vamos ler Mateus 9, de 1 a 17. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Isto é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se e pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós, os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Amém. Salmos 10, 16 a 18. O Senhor é rei para todo o sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confrontarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Amém. Provérbios 3, 9 e 10. Versículo 9 e 10.
Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Amém, meu Deus, amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço pelo privilégio de passar esse tempo conhecendo mais sobre suas escrituras. Obrigada, Senhor, por nos capacitar dia após dia. Não nos deixe desistir, Senhor, no meio do caminho, que possamos conseguir ir até o final, aprendendo, conhecendo mais sobre suas escrituras. Muito obrigada, Deus. Senhor, nesse momento, peço que o Senhor visite cada lar, que o Senhor sonde cada coração dessas pessoas que acompanham essa leitura comigo. E que dia após dia, Senhor, mais e mais pessoas possam ter esse conhecimento, possam usufruir desse privilégio de conhecer as suas escrituras. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Amém.